Capítulo 5. Medo de não proteger meus filhos. Meu filho está em perigo. Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas 8, verso 50. Ninguém me disse que os recém-nascidos fazem barulhos durante a noite. Durante a noite toda, eles gorgolejam, eles arfam, eles choramingam, eles reclamam, eles estalam os lábios e suspiram. Eles mantêm o papai acordado. Pelo menos Jenna me manteve acordado. Eu queria que Dinelin dormisse. Graças a uma mistura de remédios, o descanso dela pós-parto foi pouco. Então, na nossa primeira noite em casa, com a nossa primeira filha, eu me ofereci como voluntário para servir, sendo o primeiro a atender aos chamados do nosso bebê. Embrulhamos os nossos 3 quilos e 750 gramas de beleza em um lençol rosa macio e colocamos no berço e o colocamos ao meu lado da cama. Danelin caiu logo em um sono profundo. Jenna seguiu o exemplo de sua mãe. Eu, papai. Este pai não sabia o que entender dos barulhos de bebê. Quando a respiração de Jenna diminuía, eu punha a orelha bem perto de sua boca para ver se ela estava viva. Quando a respiração dela acelerava, eu procurava hiperventilação infantil na enciclopédia médica da família. Quando ela gorgolejava e ofegava, eu também o fazia. Depois de 2 horas eu percebi. Não tenho ideia de como me comportar. Levantei Jenna de sua cama, levei-a para a sala do nosso apartamento e me assentei em uma cadeira de balanço. Foi aí que um tsunami de sobriedade me atingiu. Estamos responsáveis por um ser humano. Não me importa o quão durão você seja. Você pode ser um paraquedista especializado em skydiving, em grandes altitudes, detrás de linhas inimigas. Você pode passar cada dia tomando decisões multimilionárias de mercado em frações de segundo. Não importa. Todo pai ou mãe congela no momento em que sente a força total da paternidade. Eu congelei. Como eu fui me meter nisso? Refiz meus passos. Primeiro veio o amor, depois o casamento, depois vieram as conversas sobre filhos. É claro que eu estava aberto à ideia, principalmente quando eu pensei na minha parte no esforço total. De alguma forma, durante o projeto de expansão de 9 meses, a realidade da paternidade não me pegou de jeito. As mulheres estão concordando e sorrindo. Nunca subestime a densidade de um homem. Vocês dizem, é verdade, mas as mães têm uma vantagem. 36 semanas de lembretes dando cotoveladas dentro delas. O nosso chute no estômago vem depois, mas ele vem. E para mim veio na calada da noite, na sala de estar de um apartamento no Rio de Janeiro, Brasil, enquanto eu segurava um ser humano nos meus braços. O caminhão da paternidade vem carregado de medos. Tememos falhar com a criança, esquecer a criança. Teremos dinheiro suficiente? Respostas suficientes? Fraldas suficientes? Espaço suficiente nas gavetas? Vacinas, educação, dever de casa, visitas à escola. Isso basta para manter um pai acordado à noite. E embora aprendamos a cooperar, um apiário de perigos zumbe no fundo. Pense na mãe que me telefonou ontem à noite. Uma batalha está sendo travada pela guarda de seu filho de 10 anos. Os tribunais, o pai, a mãe, os advogados
Estão esticando o menino como chiclete. Ela não sabe se o filho vai sobreviver ao martírio, assim como os pais da filha adolescente que teve um colapso em um treino de vôlei. Ninguém sabia sobre seu problema de coração ou sabe como ela vai ficar. Quando oramos ao lado da cama dela, as lágrimas de sua mãe deixaram círculos nos lençóis. Pelo menos eles sabem onde seu filho está. A mãe que ligou para a nossa igreja pedindo orações não o sabe. Sua filha, no terceiro ano do ensino médio, fugiu com um namorado. Ele curte drogas, ela também. Os dois estão em apuros. A mãe implora ajuda. Destilarias de medo produzem uma mistura de alta octanagem para pais, uma dose básica de tirar o pulso e revirar o estômago. Quer mamãe e papai mantenham vigília na unidade neonatal, façam visitas a uma prisão juvenil ou escutem uma batida de bicicleta e o grito de uma criança na entrada de casa. Sua reação é a mesma. Tenho que fazer algo. Nenhum pai consegue ficar parado enquanto seu filho sofre. Jairo não conseguia. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Lucas 8, versos 40 ao 42. Jairo era um líder comunitário em Cafarnaum, um dos dirigentes da sinagoga. Marcos 5, verso 22. Prefeito, bispo e ombudsman. Tudo de uma só vez. O tipo de homem que uma cidade enviaria para receber uma celebridade. Mas quando Jairo se aproximou de Jesus, no litoral da Galileia, não estava representando seu vilarejo, estava implorando em nome de sua filha. A urgência eliminou as formalidades dessa saudação. Ele não fez nenhuma saudação, nem deu nenhum elogio, apenas uma prece de pânico. Mais adiante, o evangelho diz: Jairo prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Marcos 5, versos 22 e 23. Jairo não é o único pai a aparecer nas páginas do Evangelho em nome de um filho. Uma mãe saiu correndo dos montes cananeus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mateus 15, verso 22. O pai de um menino atormentado por acessos buscou a ajuda dos discípulos e depois de Jesus. Chorou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, verso 24. A mãe cananeia, o pai do menino epilético, Jairo, esses três pais de uma sociedade ignorante do Novo Testamento, pais com dificuldades com filhos doentes. Eles seguravam o lado deles da corda com uma mão e foram a Cristo com a outra. Em cada um dos casos, Jesus respondeu. Ele nunca virou as costas para nenhum. Na história de Jairo, Jesus reagiu deliberada, rápida e decididamente. Nota para todos os pais em pânico. Jesus está atento às preocupações nos corações dos pais. Afinal, nossos filhos foram primeiro filhos dele. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmo 127, verso 3. Antes de serem nossos, eram dele.
mesmo enquanto são nossos, ainda são dele. Nós temos a tendência de esquecer esse fato, considerando nossos filhos como nossos filhos, como se tivéssemos a palavra final em sua saúde e bem-estar. Não temos. Todas as pessoas são pessoas de Deus, incluindo as pessoinhas que se sentam à nossa mesa. Sábios são os pais que regularmente tornam seus filhos a Deus. Abraão é famoso por ter dado esse exemplo. O pai da fé também foi pai de um filho, Isaque. Abraão e Sara esperaram quase um século para essa criança nascer. Eu não sei o que é mais fantástico, o fato de que Sara engravidou aos 90 anos ou o de que ela e Abraão, com essa idade, ainda estivessem tentando conceber. De todos os presentes que Deus lhes deu, Isaque foi o maior. De todas as ordens que Deus deu a Abraão, essa foi a mais difícil. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, verso 2. Abraão selou o jumento, levou Isaque e 2 servos e partiu para o lugar do sacrifício. Quando viu o monte no horizonte, instruiu seus servos a ficar e esperar. E disse uma coisa digna de nota especial: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Gênesis 22, verso 5. Veja como Abraão foi confiante ao dizer: nós voltaremos. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, verso 19. Deus interrompeu o sacrifício e poupou Isaque. Jairo estava torcendo pelo mesmo com sua filha. Implorou que Jesus fosse à sua casa. Lucas 8, verso 41. O pai não se contentava com assistência à distância. Ele queria Cristo sob seu telhado, andando por entre seus cômodos, se pondo de pé ao lado da cama de sua filha. Ele queria que a presença de Cristo permeasse sua casa. Minha esposa mostra a mesma ânsia. Um dia perguntarei a Deus: por que tu foste tão bom para mim e para minhas filhas? E ele responderá, apontando para Danelin: ela ficava falando sobre você e suas filhas. Danelin caminha regularmente orando por nossa casa, entrando em cada quarto e em cada sala. Ela pausa para orar por suas filhas e pelo seu marido. Ela se aproveita do convite de Lamentações 2, verso 19. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos. Lamentações 2, verso 19. Pais, podemos fazer isso. Podemos ser advogados leais, intercessores teimosos. Podemos levar nossos medos em relação à paternidade a Cristo. Na verdade, se não o fizermos, passaremos nossos medos para nossos filhos. O medo transforma alguns pais em carcereiros paranoicos que monitoram a cada minuto, checam o passado de cada amigo. Eles sufocam o crescimento e comunicam desconfiança. Uma família sem espaço para respirar sufoca um filho. Por outro lado, o medo também pode criar pais permissivos. Por medo de que seu filho vá ficar confinado demais, eles baixam todos os limites. Bons no carinho e maus na disciplina. Eles não percebem que a disciplina apropriada é uma expressão de amor. Pais permissivos, pais paranoicos,
Como podemos evitar os extremos? Nós oramos. A oração é o prato onde os medos de pai são postos para esfriar. Jesus diz pouco sobre a paternidade. Não faz nenhum comentário sobre palmadas, amamentação, rivalidade entre irmãos ou escola. E, no entanto, suas ações falam muito sobre a oração. Cada vez que um pai ora, Cristo responde. Sua maior mensagem para mães e pais: tragam seus filhos a mim. Crie-os em uma estufa de orações. Quando você os mandar para um dia de escola, faça-o com uma bênção. Quando você lhes der boa noite, cubra-os de oração. Sua filha está enrolada com o trabalho de geografia? Ore com ela sobre isso. Seu filho está intimidado pela nova menina? Ore com ele sobre ela. Ore para que seus filhos se sintam profundamente bem neste mundo e tenham um lugar celestial no próximo. Alguns anos atrás, eu testemunhei um pai levando essa prioridade a sério durante um culto em um domingo de manhã. Quando comungamos, escutei um garotinho perguntar: "O que é aquilo, papai?" O pai explicou o significado do pão e então ofereceu uma prece. O menino ficou quieto até a taça ser passada. Aí perguntou novamente: "O que é aquilo, papai?" O pai começou de novo, explicando o sangue e a cruz e como o vinho simboliza a morte de Jesus. Então orou. Eu ri com a tarefa colossal em que o pai estava se empenhando. Quando virei para lhe dar um aceno, percebi que o pai era David Robinson, jogador de basquete da NBA, pelos San Antonio Spurs. Sentado no seu colo estava seu filho de 6 anos, David Jr., menos de 24 horas antes. David tinha levado os Spurs a vencer em um jogo eliminatório contra os Phoenix Suns. Dentro de 24 horas, David estaria de volta a Phoenix, fazendo o mesmo. Mas, no imprensado entre esses dois jogos emocionantes, transmitidos nacionalmente, estava David pai. Não o jogador David, ou o vencedor do ouro olímpico, mas David pai, explicando a sagrada comunhão para David filho. Dos eventos daquele fim de semana, qual foi o mais importante? Os jogos de basquete ou o culto com a comunhão? Qual deles terá eternas consequências? Os pontos feitos na quadra ou a mensagem compartilhada na igreja? O que fará a maior diferença na vida do jovem David? Assistir a seu pai jogando basquete ou ouvi-lo sussurrar uma prece? Pais, não podemos proteger os filhos de todas as ameaças da vida, mas podemos levá-los à fonte da vida. Podemos confiar nossos filhos a Cristo. Mesmo assim, no entanto, nossos apelos em terra firme podem ser seguidos por uma escolha difícil. Quando Jairo e Jesus estavam indo para a casa de Jairo, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada." Lucas 8, versos 49 e 50. Jairo ficou dividido em dois entre as mensagens contrastantes. A primeira, dos servos: "Sua filha morreu." A segunda, de Jesus: "Não tenha medo." O horror chamava de um lado, a esperança compelia do outro. Tragédia e então confiança. Jairo ouviu duas vozes e teve de escolher a qual ele prestaria atenção. Nós todos não fazemos isso? A dura realidade da paternidade diz algo assim: você pode fazer o seu melhor
e ainda assim ficar na mesma situação de Jairo. Você pode proteger, orar e manter todos os bichos papões afastados, e ainda estar em um pronto-socorro à meia-noite, ou em um centro de reabilitação de drogados, visitando em um domingo, escolhendo entre as duas opções, desespero e fé. Jairo poderia ter escolhido o desespero. Quem o teria culpado se ele tivesse decidido por dizer: chega? Ele não tinha nenhuma garantia de que Jesus poderia ajudar. Sua filha estava morta. Jairo poderia ter ido embora. Como pais, ficamos muito felizes que ele não o tenha feito. Precisamos saber o que Jesus fará quando confiarmos nossos filhos a ele. Ele uniu a família. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Lucas 8, verso 51. Jesus incluiu a mãe. Até essa altura, ela estava, por algum motivo, fora de cena. Talvez ela estivesse ao lado da cama da filha, ou ela pode ter estado brigada com seu marido. Uma crise pode dividir uma família. O estresse de cuidar de uma criança doente ou com problemas pode criar uma linha divisória entre mamãe e papai. Mas, aqui, Cristo os uniu. Imagine Jesus parando na entrada da casa, gesticulando para que a mãe, aturdida, se juntasse a eles. Ele não tinha de ter feito isso. Ele poderia ter corrido lá para dentro sem ela, mas ele queria que mãe e pai estivessem juntos na luta. Jesus uniu toda, embora pequena, a família na presença da filha. E ele expulsou a descrença. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Lucas 8, versos 52 e 53. Ele ordenou que a dúvida fosse embora e permitiu que apenas a fé e a esperança ficassem. E, nesse círculo íntimo de confiança, Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Lucas 8, versos 54 ao 56. Deus tem piedade dos pais em sofrimento. Deveríamos estar surpresos? Afinal de contas, o próprio Deus é pai. Que emoção paternal ele não sentiu? Você está separado de seu filho? Deus também estava. Alguém está maltratando seu filho? Zombaram e abusaram dele. Alguém está se aproveitando dos seus filhos? O Filho de Deus foi emboscado com falso testemunho e traído por um seguidor ganancioso. Você é forçado a assistir enquanto seu filho sofre? Deus assistiu a seu filho na cruz. Você se pega querendo poupar seu filho de toda a dor do mundo? Deus também o quis, mas por causa de seu grande amor por nós, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Romanos 8, verso 32. A expressão todas as coisas deve incluir a coragem e a esperança. Alguns de vocês acham a história de Jairo difícil de ouvir. Você orou a mesma prece que ele, mas você se viu em um cemitério enfrentando a noite mais sombria de todo pai, a morte de seu filho. Nenhuma dor se compara. Que esperança a história de Jairo lhe oferece? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Por que não salvou o seu? Deus entende a sua questão. Ele enterrou um filho também. Ele odeia a morte mais do que você. É por isso que ele a matou.
Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Segundo Timóteo 1, verso 10. Para aqueles que confiam em Deus, a morte não é nada mais do que uma transição para o céu. Seu filho pode não estar nos seus braços, mas seu filho está seguro nos dele. Outros de vocês podem ter ficado muito tempo na situação de Jairo. Faz tempo que você vem orando, mas nada de ver suas preces atendidas ainda. Você chorou rios de lágrimas por seu filho, o suficiente para atrair a atenção de todos os anjos e seus vizinhos à sua causa. Por vezes, você sentiu que algo estava para acontecer, que Cristo estava o seguindo até a sua casa. Mas agora você não tem mais tanta certeza. Você se encontra sozinho no caminho, se perguntando se Cristo se esqueceu de você e de seu filho. Ele não se esqueceu. Ele nunca dispensa a prece de um pai. Continue dando seu filho a Deus, e na hora certa e da maneira certa, Deus lhe devolverá seu filho. Mais tarde, naquela noite, um quarto de século atrás, eu dei minha filha a Deus, enquanto a balançava em nossa recém-comprada cadeira de balaço. Eu me lembrei de como Abraão tinha posto Isaque no altar e decidi fazer o mesmo. Então, seguindo o exemplo do centenário, fiz da sala do nosso apartamento minha Moriá e levantei minha filha na direção do céu. Eu não posso criar esta menina, confessei, mas tu podes. Eu a devolvo para ti. Deve ter sido uma visão e tanto. Um pai de pijama levantando seu bebê envolvido em um lençol na direção do teto. Mas algo me diz que alguns pais apreciaram o gesto. Entre eles, Abraão, Jairo e, é claro, Deus.